Olá, vamos falar da participação de Mogi das Cruzes e cidades da região na 53ª edição dos Jogos Regionais esse ano em Arujá, né, Barreira? Barreira, sexto dia ontem de disputa, como é que está Mogi das Cruzes nos Jogos Regionais? Mogi das Cruzes vem fazendo uma participação muito boa em relação ao investimento que foi feito. Os destaques principais da participação de Mogi, até o momento Mogi conseguiu 49 medalhas na competição regular, sendo 18 de ouro, ou seja, uma participação muito boa, e a maioria desses ouros foi conquistada com o judô. Foram 7 medalhas de ouro só no judô, anteontem no domingo, na prova que definiu até também por equipes. Apesar de ter uma boa participação no judô individual, por equipes Mogi acabou ficando numa colocação intermediária, ficando aí na terceira colocação. Mas garantiu vaga nos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São Caetano. Portanto, o grande destaque de Mogi, pelo menos entre o quinto e o sexto dia, foi judô. Você destaca, além do judô, mais alguma outra modalidade? Bom, tivemos 2 ouros no karatê ontem, já no final do dia. Camila Medeiros na categoria feminino até 60 quilos e o Renan Mendes da Silva na categoria masculino até 60 quilos conquistaram a medalha de ouro. Mogi das Cruzes, no geral, acabou ficando na 5ª colocação, mas também garantiu vaga nos Jogos Abertos do Interior. Lembrando que os atletas do karatê são atletas da academia Kyokushin, do Furlan, e ele até mesmo disse um pouco antes de começar os jogos, em entrevista para o jornal Mogi News, que era uma equipe muito nova, inexperiente em competições oficiais, mas que já está mostrando alguns resultados, trazendo 2 ouros na bagagem aí para Mogi das Cruzes. Então, com destaque nesses Jogos Regionais, mas já com o passaporte pronto para os Jogos Abertos, nós temos o judô e o karatê. Judô, karatê, o futebol feminino que venceu a disputa de terceiro lugar contra a Arujá por 2-1, garantiu também vaga nos Jogos Abertos. As meninas comemoraram muito a conquista dessa medalha de bronze, além de ajudar a Mogi das Cruzes na pontuação dos Jogos Regionais, também garantiu a classificação de Mogi nos Jogos Abertos do Interior, também no futebol feminino. Quais são outros destaques fora o futebol feminino, judô e karatê? Bom, nós temos medalhas ganhas aí. No xadrez, nós tivemos 2 medalhas de prata por equipes, tanto no masculino quanto no feminino. O xadrez de Mogi das Cruzes se destacando com a conquista da medalha de prata. E um detalhe do time feminino, nós temos a Isabelle Tamarose, que é campeã paulista, campeã brasileira de xadrez. A garotinha só tem 10 anos de idade e já integra a equipe de Mogi das Cruzes nos Jogos Regionais, que também garantiu passagem para os Jogos Abertos. Ela deve ser uma das mais jovens atletas. Uma das mais jovens. Antes tinha até um regulamento, uma regra que delimitava a idade dos participantes dependendo da atividade esportiva que ele ia praticar. Mas agora não, agora houve algumas exceções foram abertas e no caso dela, ela pôde compor aí a equipe feminina de xadrez, ela só com 10 anos de idade já fazendo parte de uma competição oficial. Existe uma expectativa aí de novas medalhas para hoje? Para hoje, provavelmente o basquete masculino sub-21 possa trazer alguns resultados positivos. Hoje não tem disputa de medalhas, talvez o karatê ontem foi o início das competições de karatê, hoje se encerra. Talvez o karatê possa premiar Mogi das Cruzes com mais algumas medalhas. E o basquete sub-21, que é uma equipe forte, é uma equipe atual campeã dos Jogos Regionais, pode repetir o feito lá em Arujá. No último boletim você falou de surpresas que o secretário Nilo Guimarães havia dito de investimento no esporte de Mogi das Cruzes. E muita gente mandou e-mail, perguntou, não dá para dizer ainda, né, Barreira? É melhor que o secretário fale isso? Não dá para dizer ainda, deixar o secretário confirmar. Agora ele está com a cabeça um pouco preocupada com os Jogos Regionais, mas são coisas boas, envolvem modalidades esportivas de ponta, e envolve de muito apelo público também, né? Muito apelo do público. São modalidades que Mogi das Cruzes gosta, então eu creio que é uma grande novidade, inclusive faz parte do plano de governo aí do prefeito Marco Bertaioli de dar
um patamar maior, dar uma melhorada no esporte de Mogi das Cruzes, e essas duas modalidades seriam o carro-chefe para melhorar isso, para colocar Mogi das Cruzes no mapa esportivo novamente, colocar Mogi das Cruzes não como uma potência esportiva, não é esse o objetivo, mas colocar Mogi das Cruzes como destaque nesta modalidade, naquela modalidade, e também trabalhar com a base. Vem o Paradesporto aí em 2010, o segundo semestre está recheado de competições oficiais. É o Campeonato Paulista de Vôlei Sentado, é o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas, o Bocha Adaptada, é o Paulista de Bocha Adaptada, a gente tem um medalhista paraolímpico na cidade. Então, a ideia da administração municipal é que no segundo semestre haja um primeiro passo, um primeiro momento com essas atividades paradesportivas, e a partir de 2010, tanto o paradesportivo quanto o esporte profissional, duas modalidades serão contempladas pela cidade, e os planos já estão bem adiantados, segundo o secretário de Esportes, Nilo Guimarães. Você vai acompanhar agora o quadro de medalhas atualizado e também a pontuação. Vale lembrar que nos jogos regionais, assim como nos jogos abertos, a equipe campeã não é por medalhas, e sim por pontuação. É isso, Barreira? É isso. A pontuação ela foi adotada há 2 anos nos jogos regionais. Houve muita chiadeira, houve muita reclamação por conta de técnicos, secretários de esportes na época. O próprio Pampa foi um cara que levantou a bandeira aí dizendo que não. O que vale é o cara ganhar lá a luta dele e subir no primeiro lugar do pódio. E isso acabou gerando até um mal-estar, porque os Jogos Regionais ele é promovido em parceria com a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, e foi uma medida adotada pela Secretaria de Esportes. Então, os Jogos Regionais acabou se adaptando a isso, né? Ou seja, na Olimpíada, em Jogos Pan-Americanos, o que conta são as medalhas. E aqui, nos Jogos Regionais, o que se conta agora é a pontuação. Isso acaba prejudicando as cidades que vão enxutas para os Jogos Regionais para participar de uma competição. Por exemplo, do atletismo, Suzano, eu vou dar um exemplo aqui, Suzano chega lá para disputar uma competição do atletismo com 3 atletas. E São José dos Campos, que tem um aparato maior, uma estrutura maior, de repente para a mesma prova chega com 5 atletas. E acaba fazendo pontuação de primeiro a sexto colocado ali daquela prova. Tem uma pontuação específica, então a cidade acaba pontuando mais do que uma outra que às vezes, que às vezes tem um atleta de ponta que ganhou a medalha de ouro, mas ele superou 4 ou 5 atletas de outra cidade que pegaram aí do segundo para o quinto colocado. Na soma geral dos pontos acaba... Na soma geral acaba esse medalhista de ouro acaba ficando prejudicado. Mas enfim, foi adotado essa medida, as cidades tentam até se adaptar, colocar mais atletas para disputar uma mesma competição, mas a pontuação é o que vale agora, e a gente vai conferir então primeiro o quadro da pontuação da primeira e da segunda divisão e também o quadro de medalhas para vocês. A pontuação da primeira divisão: Guarulhos segue na liderança dos Jogos Regionais com 204 pontos, Pindamonhangaba está em segundo com 199, São José dos Campos é o terceiro com 196, a cidade de Suzano, a primeira do Alto Tietê a aparecer no quadro de medalhas, em quarto lugar com 148, e em quinto lugar aparece Mogi das Cruzes com 125 pontos. Na segunda divisão, você acompanha aí, a primeira colocada é Ubatuba com 124 pontos, Poá aparece em segundo com 110, aliás é a melhor cidade do Alto Tietê colocada aí na segunda divisão. No terceiro lugar, Caçapava tem 107, Francisco Morato é o quarto colocado com 88 e Cruzeiro aparece na quinta posição com 81 pontos. Vamos conferir o quadro de medalhas da primeira divisão. Guarulhos segue na liderança com 42 medalhas de ouro, 21 de prata e 17 de bronze, total 80. Pindamonhangaba aparece na segunda colocação com 41 medalhas de ouro, 37 de prata e 30 de bronze, 108 no total. São José dos Campos é a terceira colocada, com 36 de ouro, 29 de prata e 33 de bronze, total 98. Em quarto, Suzano, 25 de ouro, 20 de prata e 15 de bronze, 60 medalhas no total. Mogi das Cruzes aparece também na quinta colocação,
com 19 medalhas de ouro, 25 de prata e 21 de bronze, total 64. No quadro de medalhas da segunda divisão, Ubatuba é a líder com 16 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, total 23. Poá aparece em segundo lugar, com 10 de ouro, 8 de prata e 4 de bronze, total 22. Franco da Rocha é a terceira colocada, com 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, 15 no total. Guaratinguetá é a quarta, com 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, total 13. Em quinto lugar, Piquete com 6 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, total 8 medalhas.